Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje a gente vai aprender sobre as tonalidades menores, que são as tonalidades formadas pela escala menor. Dali virá a escala menor harmônica e a escala menor melódica. A partir dessas escalas vão surgir também o campo harmônico da escala menor harmônica, o campo harmônico da escala menor melódica. Mas hoje eu quero entender a essência dessas tonalidades, como elas funcionam, como elas se organizaram, e você vai ter um princípio teórico para usar essas escalas. Depois a gente vai estudar uma por uma individualmente. Então esse vídeo aqui é o início de uma série dentro da série que é sobre as tonalidades menores. É um assunto que eu considero mais complexo de você entender, porém quando você entende ele, praticamente a gente já viu quase tudo que tem dentro da teoria musical. Vai ter agora vários desdobramentos disso, porém eu acho que é um assunto que muita gente às vezes acaba pulando, acaba não entendendo, e daí não entende mais nada do que acontece a partir de agora. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o fim, assiste de novo, ele não é tão simples, pega o baixo, tenta tocar as coisas, e vamos tentar absorver o máximo possível, beleza? Meu nome é Renato Leite, sou músico formado, professor de contrabaixo. Você está no canal certo para aprender baixo desde o início e se tornar um baixista consciente. Tudo que eu peço em troca é que você curte, compartilhe, divulgue essa série que é um curso de contrabaixo de graça que eu estou dando para vocês. Então vamos fazer isso aqui bombar para que ela seja longa e duradoura. Bom, o que acontece? Existe a tonalidade maior. Vamos fazer em Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Foi isso que a gente aprendeu. Essa é a escala maior. Ela gera o campo harmônico maior. Toda escala gera um campo harmônico, então ela gerou o campo harmônico maior. A partir daí a gente aprendeu que existe tonalismo e modalismo. O que é o tonalismo? É quando a gente faz, por exemplo, uma cadência que resolve na tônica. Dó, por exemplo, a gente fez Sol 7 e resolveu no Dó. Isso aqui é a cadência perfeita. A gente pode fazer uma cadência plagal. E isso tudo faz parte do tonalismo. E o que seria o modalismo, então? É quando a gente fica em torno de algum outro grau do campo harmônico que não seja a tônica e que também não haja uma cadência que crie tensão e relaxamento para ele. Por exemplo, quando você fica em torno do segundo grau, segundo, terceiro, segundo, terceiro, segundo, quinto, segundo, quinto. Isso aqui é uma coisa modal, dórica. Dá para eu montar uma coisa frígia, por exemplo? Dá, ó. Montei em torno do terceiro grau do campo harmônico. Eu toquei aqui, ó, Mi menor com baixo em Mi. Fá com baixo em Mi. Lembra que eu falei que o segundo grau é ótimo para criar modalismo? Beleza, vimos isso. E agora, o que acontece quando a gente fica no sexto grau? É aí que surgem as tonalidades menores. Você já deve ter ouvido falar sobre a tonalidade relativa. Então é isso que a gente vai ver. É sempre o sexto grau do campo harmônico. Então, por exemplo, se você estiver em Dó maior, o sexto grau dele vai ser o Lá. Ou seja, Dó, Si, Lá. Pensa que é uma terça menor abaixo. Pensa que é o sexto grau da escala que você está. A partir dali, formará a tonalidade menor. É muito comum, por exemplo, o quinto grau que resolve no 1. Porém, é muito comum o quinto grau que resolve no 6. E você vai ter muita música que fica em torno desse grau, né? Então, por exemplo, foi 4, 5 e 6 do campo harmônico. Então vai ter muita música que é assim, né? 6, 4, 1, 5 e acaba no 6. Começa no 6, para no 6. Então ele é o centro. Ele é o centro gravitacional da cadência, porque começou nele, terminou nele. Às vezes a melodia reforça também bastante ele, o baixo cai nele. Então aí você começa a ouvir que o centro não é Dó mais. Você fala, meu, essa harmonia que eu acabei de tocar, ela está em Dó maior. Mas a vontade que dá é de ficar em Lá menor e ficar trabalhando com essa escala. Então, isso aqui não é um tonalismo menor, isso é um modalismo. Quando você fica resolvendo sempre na tônica relativa, você não está fazendo tensão e relaxamento, porque a tensão e o relaxamento da cadência perfeita é quando você acaba no grau 1. O que está acontecendo aqui, então? Modalismo menor. É uma coisa que acontece na música até um certo período. Então, se você for estudar a história da música, você vai ver que lá no comecinho, lá nas coisas da Grécia, por exemplo, eles usavam mais os modos. Então, a música é modal, essencialmente modal. Você vai pegar uma música mais folclórica, música mais antiga, ela sempre tem um caráter modal. Por exemplo, eu vou tocar uma coisa eólia em Lá. Isso aqui é uma coisa modal. Por que é modal? Não teve sensível, né? Ó, a sétima tônica. Existe um momento da humanidade em que o tonalismo ele se consolida tanto no modo maior quanto no modo menor, que é durante o Barroco. Ali, antes um pouquinho do Barroco, já começa a aparecer um tipo de melodia assim, por exemplo.
Sentiu a diferença? Uma acaba assim, ó. Sol, lá. Outra é Sol sustenido, lá. Entendeu? Uma é com um tom, a outra é com um semitom. O que aconteceu aqui? Apareceu a presença da sensível, que é aquela nota da escala que é a mais tensa, é a que mais atrai a fundamental, é aquela que mais cria um campo gravitacional que pede para que você toque a tônica. Então, por exemplo... Beleza. Você vai ter que fazer isso aqui depois, sabe? Então, isso é o tonalismo, é a presença da sensível, é a presença da tensão. Então, ali naquele momento do século XVI, ali, se você ouvir Bach, você vai ver que tem bastante isso. Certo? Ali é a consolidação do tonalismo, tanto no modo maior quanto no modo menor. Então, quando você toca um simples eólio e faz uma música sobre ele, você está fazendo uma música modal. Para pra pensar naquelas músicas do Iron Maiden, por exemplo, que não é 6, 4, 5, 6. É uma música modal e olha que legal que eu vou tocar aqui. Lá menor, aí eu venho pro quarto grau dele, que é o Ré. Aí eu venho pro quinto grau dele, que é o Mi. E eu volto pro Lá. E eu tô tomando agora ele como centro, eu vou chamar ele de 1. Esse é o campo harmônico do eólio. Ele é o campo harmônico da escala menor natural. O eólio e a escala menor natural são a mesma e eles geram um campo harmônico. Lembra que a gente viu campos harmônicos dos modos? A gente aprendeu isso. Então você vai ter o campo harmônico de Lá menor eólio, que é mesmo o campo harmônico de Dó maior. Beleza. Aí eu toquei o quarto grau dele e eu toquei o quinto grau dele. Todos menores. O que aconteceu aqui? Uma música que parece música do Jorge Ben, né? Parece música do Tim Maia, parece música do Seu Jorge. Por quê? Eles compõem músicas assim, que são eólias, que tem o quê? Tônica, quarto grau e quinto grau menor. O que acontece no tonalismo? Eles deixam esse quinto grau maior. Então ele vai tocar Lá menor, Ré menor e Mi maior. Olha que legal. O que aconteceu aqui? Apareceu a nota Sol sustenido, que é aquela mesma que eu tinha tocado quando eu fiz a melodia com a sensível. Então o que aconteceu? A gente percebeu a presença de uma nova escala que está surgindo, que é uma nota nova, uma nota diferente. Eu, em vez de tocar o Sol natural, eu toco o Sol sustenido. Pra que eu faço isso? Pra eu ter a sensível do tom menor. Então eu estou em uma tonalidade maior, vou tocar Dó maior. Agora eu vou pra tonalidade menor. Agora, se eu quiser fazer ele tonal, eu devo fazer. Viu que legal? O que eu fiz? Sétima maior. Então aí aparece essa nova escala, que é a menor harmônica. Ela é igualzinha o eólio, fundamental, segunda, terça menor, quarta, quinta justa, sexta menor. Porém, ela tem sétima maior, que é a sensível para resolver no tom. Essa nota aqui, que é a sétima maior, é a terça maior do quinto grau. Então, ó, pensa, eu estou no grau 1, 2, 3, 4, 5. Estou no quinto grau. A terça dele maior é essa nota que resolve aqui. Então ficou 1 maior, 4 menor, 5 maior e 1 menor. Vamos ver a diferença entre as duas sonoridades? Eu vou fazer primeiro o modal. O modal é mais brando. O modal chama menos atenção. Ele é mais calmo. Não tem um acorde tenso. Não tem um acorde que polariza, como esse aqui, ó. Esse aqui parece que é um acorde vivo, um acorde imantado, que pede a resolução. Já o outro não, ó. É uma coisa mais etérea. Quando você toca o tonal primeiro e depois o modal, parece que o modal fica muito fraco, né? Então você faz isso aqui uma vez, ó. Agora você faz de novo, porém modal, parece que tá até errado. Agora o contrário é muito legal. Beleza? Então essas são as diferenças das sonoridades do modal pro tonal. No modal você vai ter
fazer isso que eu fiz, eu toquei a escala menor de Lá. Toca a escala menor de Lá a partir da casa 7. Eu toquei, ó, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Quando eu cheguei nesse Fá, eu toquei o Ré solto, que é o quarto grau. Aí eu desci até o Sol aqui, ó, casa 5. Toquei o Mi solto. Esse é o quinto grau menor. E aí resolveu. Agora com tonalismo. O que eu fiz? Desce a escala, porém Mi com terça maior. E aí ficou o Mi dominante pro Lá. Por isso que ele é o tonalismo menor, né? Com ele maior, você conseguiu fazer o quê? Ele dominante. Antes ele seria menor com sétima. Agora ele tem terça maior e sétima menor. Ele é um dominante que resolve no Lá. Então, ó, faz isso, ó, Mi, 7 e Lá, tríade. Tô tocando Lá, Lá e terça. Então, o que você tem que aprender aqui? Vamos aprender essa escala. Tá bom? Eu vou passar um exercício só para você digitar ela. A gente vai abordar uma por uma, com calma. Mas, por enquanto, aprenda o desenho básico dela. A gente fez aqui em Lá. Qual que é a diferença dela pro eólio? O eólio é com sétima menor. E essa aqui é com... Tá bom? Beleza. Agora imagina essa escala aqui sendo tocada em pleno século XVI. Tô tocando a escala menor harmônica. Fica árabe demais, né? Pensando que você tá num contexto de música europeia. Eles não aderiram muito a essa escala para fazer melodias, que nem eu fiz aqui. Isso acabou ficando mais dentro até daquele estereótipo de música árabe, porque eles não usam só essa escala não, eles usam várias outras escalas. Mas isso aqui não soava muito ocidental para a época, considerando que os caras faziam música dentro da igreja, né? Então, não foi tão aceito. O que acontece a partir daí, então? Surge mais uma escala, que é a menor melódica. Essa escala aqui, a menor harmônica, ela tem um problema melódico, que é um intervalo de terça menor dentro da escala, porque ficou fundamental, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior. Então, se for ver aqui, foi tom, semitom, tom, tom, semitom, terça menor, semitom. Essa terça menor é muito difícil de cantar e é ela que gera os problemas melódicos, teoricamente, que essa escala tinha pra época, né? Problema pra época. Hoje em dia não é problema nenhum. Pelo menos pro meu ouvido não, eu acho ela ótima. Alteraram mais uma nota, que é a sexta. Então ficou fundamental, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta maior, sétima maior e oitava. E essa é a escala menor melódica. Olha que legal os nomes delas. Você tem uma escala que se chama a escala melódica, que serve para você usar na melodia. E você tem uma escala que é a menor harmônica, que serve para você usar na harmonia. Isso não é via de regra. Mas o que acontece aqui? Vão ter essas três escalas misturadas. A escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. Cada uma vai gerar um campo harmônico diferente. Cada uma vai gerar 7 modos diferentes. Por que isso acontece? Porque você mudou na estrutura do DNA da escala. Para pensar na escala maior, aquele negócio de tom, tom, semitom, você mexeu nisso. Então agora você mexeu na estrutura base de tudo. Então vai surgir mais 2 campos harmônicos diferentes pra gente estudar e memorizar. Eles são muito legais em questão de sonoridade. Então não pensa assim, putz, que droga, mais coisa pra eu decorar. Não, pensa, nossa, que legal, mais sons, né? Meu, se ficar tocando só dentro do campo harmônico, tem hora que enche o saco, né? Tem hora que você não aguenta mais, você quer ouvir um acorde diferente. E aí vai vir vários acordes legais pra gente tocar. A menor melódica também vai ter alguns acordes que são legais pra gente usar. E vai ter também a escala, que é muito legal pra gente usar na improvisação. É isso que eles vão fornecer pra gente. Você vai reparar que a maioria das músicas compostas em tonalidade menor mistura os 3 campos harmônicos. Então é muito comum, por exemplo, você ver uma música, por exemplo, Hit the Road Jack. É o quê? Lá menor, Sol maior, Fá maior e Mi maior. Então aqui estamos no campo harmônico de Lá menor natural, porque tocou o Sol, tocou o Fá, mas na hora que toca o Mi,
quer dizer que está no campo harmônico da menor harmônica. Então você vai ver que quase todas as músicas menores misturam os 3 campos harmônicos. A próxima aula a gente vai estudar um por uma, então a gente vai fazer uma aula só sobre menor harmônica, e depois a gente vai fazer mais uma aula só sobre menor melódica. E depois vamos encontrar vários casos em que esses campos harmônicos se misturam. Enfim, é uma matéria bem longa e densa. O objetivo dessa aula aqui é você saber a origem de cada escala, entender o tonalismo menor, entender a diferença entre o tonalismo menor e o modalismo menor. Uma dica que eu dou é que você pode trabalhar essas escalas com algum tipo de protoshape também. Pode pegar pela sétima, por exemplo, a menor harmônica. Fica sétima, fundamental, segunda, terça. 4 notas numa corda. Depois vai ser quarta, quinta, sexta. Acabou. Agora tá igual. Então esse foi o A, B, A, B, A, B, A. É uma escala que você vai encontrar no heavy metal melódico. É aquele tipo de melodia que você vai encontrar em hinos de time de futebol. Você vai encontrar dentro do chorinho, por exemplo. Você vai encontrar em muitos lugares. E tem a menor melódica, que você pode também começar pela sétima, fundamental, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Então é isso. Muito obrigado quem ficou até o final. Na próxima aula vamos aprender o campo harmônico da menor harmônica. Vamos ver todos os modos dela e como digitar. Vamos desenvolver também esse protoshape, como fazer ao longo do braço. E também depois vamos ver a menor melódica, seu campo harmônico, seus modos e tudo que dá pra fazer com ela. Além disso, eu vou explicar que a menor melódica ela sobe de um jeito e desce de outro. É uma coisa que a gente vai ver, que não acontece muito no jazz, acontece mais na música clássica. Mas a gente vai precisar estudar isso também, tá bom? Valeu, muito obrigado e até uma próxima.